Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, direto aqui das arquibancadas do Gigante da Beira-Rio, depois dessa goleada sonora, liderança, claro, num início de Campeonato Brasileiro, mas principalmente uma grande atuação do Inter de Roger Machado nessa noite para bater o Cruzeiro por 3-0, um baita jogo, uma baita goleada. A gente vai falar sobre tudo isso, principalmente os bastidores, porque Roger Machado explicou uma conversa que ele teve com Ener Valencia, o homem da vez, tá fazendo gol torto à direito também aqui, o atacante equatoriano do Internacional, e o vestiário do Inter, muita comemoração dos atletas do Internacional. O Romero explicou uma conversa que ele teve com o Borré para sair aquele golaço que saiu no segundo tempo. O Vitão falou sobre a maturidade do grupo, o Wesley sobre estar mudando de lado, quem sabe, a partir da partida de hoje, e a gente vai destacar tudo isso a partir de agora aqui no canal. Antes, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Quem meteu uma vitória do Inter, mais de 1,5 ou mais de 2,5 em gols, conseguiu ganhar uma graninha, tirar uns pila do sueco lá na KTO. Entra pelo link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado para fazer o teu registro e brincar lá na KTO, kto.bet.br. Gente, vamos lá. Depois da vitória do Internacional por 3-0 contra o Cruzeiro, uma vitória sonora em que o Inter foi muito melhor do que seu adversário, teve uma expulsão, é verdade, no Cruzeiro no primeiro tempo, que também ajudou o Inter nesse sentido. O Roger mesmo falou sobre isso na sua coletiva pós-jogo, mas ainda assim foi um grande jogo do Internacional, e a expulsão foi justa, né, do zagueiro do Cruzeiro, porque ele faz a falta do Wesley, que estava indo cara a cara com o Cássio para fazer o gol, e deu até a falta para o Internacional. Depois do jogo, o Roger destacou que ele sabia da importância do jogo e a necessidade da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, que o Inter pegou um time muito ofensivo, que sabia que precisava de uma atenção redobrada para o Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Dudu, o Matheus Henrique, o próprio Wanderson, que o Inter conhece porque estava aqui já desde 2022, e que o Inter conseguiu fazer isso, porque o Inter teve, segundo o Roger, um bom jogo, um jogo muito seguro defensivamente. Ele disse que a expulsão do jogador do Cruzeiro no primeiro tempo foi justa e deu um espaço natural para o Inter jogar, e que precisava explorar as alas, as beiradas de campo, porque elas estavam frágeis desde a expulsão do zagueiro do Cruzeiro. O Roger também explicou a escalação do Ener Valencia e do Carboneiro, que as características do jogo do Cruzeiro, antes mesmo da expulsão, tanto que eles começam o jogo, o Carboneiro pelo lado e o Ener Valencia na frente, também se davam pela forma com que o Cruzeiro joga, e foi por isso que o Roger fez as opções por esses dois jogadores, tá? Ele disse que, diferente do jogo contra o Bahia, que o Inter teve muitos erros de tomada de decisão, hoje isso não aconteceu, tanto que resultou nos 3 gols, e o Inter poderia ter feito até mais gols, segundo o Roger, na partida, e de fato o Inter teve muitas chances para fazer uma goleada até, quem sabe, de 4-5-0 aqui no Beira-Rio. Ele disse que foi uma ótima partida, ele foi até questionado pelo Jairo Vink, repórter do canal do Baldaço, colega, se essa foi a melhor atuação do Inter sob seu comando. E ele disse que foi uma ótima partida, mas que também tem que se considerar que o Inter estava com um a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo, e que isso também favoreceu para o Inter ter essa grande atuação e mais espaço. Ele disse que essa partida ela não pode estar na amostra de melhores partidas do Inter na temporada, porque é o jogo que teve uma condição que geralmente não vai acontecer no ano, que é tu jogar grande parte da partida, 70 minutos, com um a mais. Ele elogiou bastante a estreia do Oscar Romero, que deu assistência para o Borré para o terceiro gol, e também do Diego Rosa, que entrou na segunda etapa. Sobre o momento do Inter, ele disse que o Roger não está fazendo nada mais do que ajudar a equipe a manter o bom momento coletivo que teve no ano passado, que mesmo trocando peças, características, está se mantendo na equipe um bom equilíbrio coletivo, e que a motivação dos atletas de fazer o que é preciso em cada momento da partida também tem ajudado para esse momento. Ele disse que essa janela de jogos, aí 19, 20 jogos em 60 dias, tem dado pouco tempo para a equipe. Mas o fato dele ter um trabalho de já 10 meses, desde o meio do ano passado, faz com que a equipe tenha condição de ver o que precisa ser feito, mesmo mudando as peças e as características dessas peças. Tanto que ele diz, o tempo de trabalho deixa as ideias mais sólidas e quem chega tem mais facilidade de assimilar. O Roger falou também sobre o momento do Ener Valencia, mais um gol nessa temporada, é o titular da posição, e o Roger disse que o Ener está recebendo as oportunidades porque procurou elas em campo e encontrou essas oportunidades. Mas ele disse que ainda tem 17 jogos nesses 60 dias e que vai ver quem está menos desgastado, que depois do resultado de hoje
ele fez mudanças para o segundo tempo para dar minutagem para atletas como o Diego Rosa e o Oscar Romero estrearem, mas ele disse que vai ter uma alternância entre a titularidade do Enner e do Borré, mas que nesse momento o Enner Valencia é o titular da posição. E ele inclusive disse sobre o momento do Enner que ele teve uma conversa com o Valencia no ano passado, dizendo, cara, ó, eu tô te tirando do time, vocês vão lembrar, o Enner era o titular, o Roger chega, vai mudando, bota o Borré aos poucos e ele vira titular até o final do ano. E ele disse que ele teve uma conversa sobre isso com o Valencia no ano passado, em que ele disse, ó, eu vou colocar o Borré de titular porque eu tô tentando adaptar o time à tua característica e não tá dando certo. Não tá dando certo. Só que ele disse que hoje, com um time mais maduro, 10, 11 meses de trabalho, ele tá conseguindo agora já fazer o time se adaptar mais às características do Valencia e o Valencia também se adaptando às características da equipe, tá? Vamos lá, gente, na zona mista, tá? Muitos jogadores falaram. O Vitão, zagueiro do Inter, depois de mais uma grande atuação, hoje ao lado do Rogel, já que o Juninho teve confirmado uma lesão no adutor da coxa e ficou fora do jogo. Ele disse que a vitória foi muito importante, fruto do trabalho da equipe, que ele espera que a equipe continue assim e vai sempre tendo alguma coisa para melhorar de um jogo para o outro e que a equipe tem feito isso muito bem. Ele disse que para o jogo de quinta é Libertadores, né? Quinta-feira Atlético Nacional da Colômbia aqui no Beira-Rio. Se o Inter ganhar, vai a 4 pontos e vira líder. O Atlético Nacional é o líder porque ganhou na primeira rodada do Nacional de Montevidéu. Se o Inter ganhar, vai a 4 pontos e segura o Atlético Nacional. O Vitão disse que a expectativa para quinta é a melhor possível, que o time sabe o que tem que fazer, sabe que tem que mudar uma chavinha porque a mentalidade da Libertadores é outra e ele convocou o torcedor para estar aqui no Beira-Rio. Sobre a mudança de lado, porque ele, quando joga o Rogel, ele muda de lado na zaga, vai para aquele lado contrário, ele disse que para ele é tranquilo, tá? Que jogador de alto nível não tem que ter preferência de jogar, que ele já jogou pelo lado esquerdo bastante na base, quando estava no Palmeiras, e também pelo Shakhtar Donetsk na Ucrânia, lá no futebol europeu. Ele disse que, claro, por ser destro, ele prefere jogar pela direita, mas que ele não tem problema de jogar pelo lado esquerdo. Quem também falou na zona mista foi o Wesley. Ele disse que também teve essa troca de lado, né? Vale lembrar, hoje o Vitinho começou no banco e o Carboneiro foi titular, foi muito bem de um lado e o Wesley do outro. O Wesley é do lado esquerdo, mas hoje começou pelo lado direito com o Carboneiro indo para o lado esquerdo. O Wesley disse que ele se sente à vontade do lado esquerdo, mas que ele conversou durante a semana com o Roger pediu para ele ir para o lado direito e ele disse que prefere jogar sempre onde for ajudar o Inter. Onde for ajudar o Inter, ele está jogando, ele disse que ele está focado em jogar bem e ajudar e que o gol é consequência, porque vale lembrar, cara, o Wesley está jogando tanta bola que ninguém lembra, eu não lembrava disso, tá? Foi atentado na Super Jornada Colorada KTO, aqui no canal do Baldaço. O Wesley não fez gol no ano ainda. Isso é uma loucura, porque ele tá jogando muita bola. Eu nem lembrava que ele não tinha feito gol de tanto que ele tá jogando. Ele até teve um gol que foi anulado por uma mão do Carboneiro na origem, mas ele mesmo disse, gol é consequência, tá? E o Oscar Romero, que estreou hoje com a camisa do Inter, também falou. Ele disse que ficou muito feliz pela estreia, tá contente, que ele tem que agradecer ao apoio dos companheiros nesse momento e muito feliz por jogar a primeira partida dele no Beira-Rio, lembrando que hoje, inclusive, é aniversário do Beira-Rio, 6 de abril, o Beira-Rio, completando 56 anos de história. Sobre a disputa com o Alan Patrick, que hoje, cara... Ah, meu Deus, o que joga o Alan Patrick, pelo amor de Deus! Alan Patrick Lourenço, que joga de futebol, esse cara... Se eu falar tudo que eu penso, sabe, sobre opiniões futebolísticas do Alan Patrick, vai dar uma discordância e vai dar debate provavelmente, mas eu tenho uma opinião. Saibam que eu tenho uma opinião sobre Alan Patrick, tá? Joga muita bola, pelo amor de Deus. Ele disse que ele sabe que o Alan Patrick ajuda muito a equipe dentro e fora de campo, que é um grande jogador, mas que ele vem para ajudar, para apoiar o Alan Patrick e os seus companheiros e que ele tem que tentar aproveitar cada minuto dele em campo e que a equipe se demonstrou ser muito séria e que vai encarar sempre com seriedade o Brasileirão e também a Libertadores. E ele contou um bastidor muito legal, que ele conversou com o Borré, quando os dois estavam no banco, os dois entram, e aí vem uma assistência do Romero pro Borré, que é um lançamento nas costas da defesa do Cruzeiro. O Borré corta para dentro e chuta por debaixo das pernas do Fábio. Ele disse que ele estava conversando com o Borré antes dos dois entrarem e que eles viram algumas jogadas de fragilidade do Cruzeiro que dava para eles explorarem com essa jogada de lançamento do Romero e o Borré saindo nas costas da marcação. E que daí eles combinaram que eles fariam isso durante o jogo, fizeram e deu muito certo. Foi um vestiário tranquilo, uma vitória tranquila, 3-0, uma baita goleada. O Inter é líder do Brasileirão, tá? 4 pontos. O Corinthians também tem 4, outras equipes têm 4, só que o Corinthians, nos critérios de desempate, tem 5 cartões. O Inter também 5 cartões, só que o Corinthians tomou um vermelho. O Ramon Dias, técnico do Corinthians, tomou cartão vermelho.
O Inter não tem nenhum vermelho, por conta disso o Inter hoje é líder do Brasileirão. Claro, é segunda rodada, mas mostra a que veio o Sport Clube Internacional. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.